Então, galera, boa noite. Você que vai participar com a gente ao vivo, você vai assistir depois. Então, mais uma vez o Conversa Entre Grades. E hoje eu vou bater um papo com o Marinho, que é um amigo, né? De tudo pastor lá da igreja de Juari. E a gente vai bater um papo sobre casa, lugar de relacionamento e valores ou apenas alojamento. E aí, só aguardando que ele já vai entrar aqui já, e a gente vai batendo um papo. E aí, só aguardando aí que ele já vai entrar já. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui meu espaço aqui. E aí, já agradecendo a galera que está entrando aí. Só ir ajeitando aqui, galera. Hoje o meu tripézinho resolveu dar problema. Mas... Fala, meu irmão! Grande pastor! Tá me ouvindo bem, Marinho? Tudo bom? Boa noite, galera aí que está conectada. O meu tripé resolveu dar problema, tá de brincadeira comigo. A gente resolve isso aqui. Pode deixar a Malu vir ajudar aqui. Então, Marinho, a conversa de hoje é a seguinte: casa, lugar de relacionamentos e valores ou apenas alojamento? Aí a gente vai bater um papo sobre isso. Deixa eu ajeitando aqui aos poucos. E para início, eu gostaria de deixar uma definição aqui que eu achei legal sobre relacionamento. Ato de estabelecer uma ligação afetiva, de amizade, intimidade entre pessoas. Já jogo para você com essa frase, para a gente começar o nosso bate-papo. E a galera que vai ver o vídeo depois ou entrar junto. Eu trabalho em sistema socioeducativo e a minha maior preocupação é restaurar ou resgatar essa essência do lar para que eu diminua a entrada do jovem lá. E depois fica bem mais complicado. Marinha, a casa é sua. Meu fone, por favor. Só pegar um fone aqui para melhorar. Ah, beleza? Um pouquinho. Na bolsa. Então, eu vou agradecendo ao Kleber. Kleber, brigadão. O pessoal que está entrando aí. Um pouquinho, deixa eu botar um fone aqui que melhora. Tranquilo, eu vou ajeitando meu tripézinho. Meu tripézinho hoje resolveu dar problema. E eu colocando o fone aqui no lugar certo. Glaucia também, brigadão. Fernando. Voltando quem estava falando? Sim, vou repetir para você. Voltando quem estava falando aqui. Relacionamento. E hoje a gente tem vários tipos de relação, né? Relação profissional, que se torna um relacionamento sem essa essência do que você leu. Está dando para me ouvir bem? Estou ouvindo bem, perfeito. Entendeu? Então, acaba sendo uma ligação para produzir algo, uma relação para fazer algo funcionar, mas que não tem um vínculo maior. Eu acho muito interessante quando você leu essa definição como ligação. Né? Uma ligação. O relacionamento familiar precisa ser uma ligação. Tem uma coisa maior. Então, tem que ter um propósito, um entendimento, né? Uma ligação para compartilhar. Uma ligação para compartilhar afeto, para compartilhar vida, né? Um compartilhamento de troca. Uma participação da vida do outro.
A gente compartilha coisas boas, a gente compartilha dificuldades, a gente compartilha trivialidades, mas a graça em compartilhar, em comunicar, em deixar o outro saber, em saber do outro, em sorrir junto, em se preocupar, em chorar junto, é essa essência do relacionamento. Então isso, acredito que nessa geração tem sumido. Por quê? Porque a gente está na correria, as pessoas trabalham, vão para a faculdade, criam seus grupos de relacionamento, e muitos são grupos de relacionamento virtual, e por conta do relacionamento ser virtual, não é virtuoso, a coisa é só a imagem que se passa, aquilo que se apresenta, sem um comprometimento maior, e a gente mostra só o que quer mostrar, e a gente não mostra quem a gente é, porque relacionamento tem as duas partes, a gente convive com a parte boa e com os defeitos. A gente convive com o ponto forte e convive com o ponto fraco. Então, conviver com tudo isso, as pessoas, eu penso que hoje, cada vez mais estão se fechando em torno da imagem que querem apresentar, da performance social, que a rede social é bem isso, uma performance social, e acaba levando isso para casa. Quando leva para casa, o que acontece? Não dá para manter performance. Então, as pessoas se fecham. E quando se fecham, só tem uma relação de habitantes de um mesmo lugar, mas não de compartilhadores de vida. E aí eu penso que o relacionamento tem estado bem comprometido. E por conta disso, o efeito na vida, sobretudo do adolescente, que é a galera que é o teu público aí no sistema socioeducativo, boa parte deles é gente que teve o fracasso dos relacionamentos, não teve onde se apoiar, foi buscar em algum lugar. Porque, só fechando essa fala, tem um teórico chamado Schultz, e ele fala que na relação interpessoal, no relacionamento, a gente tem 3 necessidades. Primeira necessidade, sentir incluído e aceito, sentir parte de alguma coisa. Segundo, sentir amado. E depois, ser reconhecido. Então, na família isso acontece. Eu sou parte de uma família, eu sou reconhecido no que eu faço, as pessoas vibram comigo e eu estou incluso. Se eu não sinto isso na minha família, eu vou sentir isso em outro lugar. E aí o grupo da escola passa a ser esse grupo de relacionamento, onde eu vou me sentir incluído, aceito, admirado, amado. Quanta gente, aí abrindo mais um pouquinho o leque, que hoje a gente tem um outro grupo com a gente, quanta gente, a nível de casamento, se envolve em outras relações porque se sentem mais apoiadas por aquela outra pessoa do que convivendo. Se aquela outra pessoa viesse viver as 24 horas junto, provavelmente daria o mesmo problema. Mas aí é só naquele momento, é o agradável, é o virtual, as carências se encontram, então ele se sente incluído, aceito, apoiado, e o coração vai. Então acho que essa lacuna, dessa ligação que você leu na definição do começo, dessa participação da vida, tanto nas coisas boas quanto nas difíceis, vibrando com as vitórias e apoiando nas dificuldades, a gente tem falhado nisso. A família tem falhado nisso. Por isso as casas têm se tornado para muitos um alojamento, um lugar de dormir e para alguns de comer. Mas não um lugar de conviver, de compartilhar a vida, de compartilhar as coisas. Pelo contrário, às vezes é até ruim voltar para casa. Para alguns que estão vivendo essa realidade. Não sei o que você acha disso. Nessa definição que eu te passei, fala assim, ato de estabelecer uma ligação, ou seja, as pessoas que fazem parte dessa família, elas têm funções, elas têm obrigações. Então, eu preciso estabelecer, então eu preciso fazer a minha parte para que as coisas andem. Semana passada, uma das falas que eu usei foi de uma palestrante, eu sempre esqueço o nome dela, um dia eu vou lembrar, que ela fala que muitos dos adolescentes, jovens que ela atendeu,
e atende, o que chamou a atenção a ela foi que, porque eles abandonaram, porque eles romperam com a família. Eles não se sentiram mais parte, acabou a intimidade. Então, num dos relatos, ela fala assim, quem ela atendia, ele disse assim, eu percebi que se eu chegasse em casa e não tarde da noite, e não fizesse a atividade que estava determinada para mim, meu lar andava, a casa andava normalmente. O máximo que aconteceu é eu tomar um sabão, um esporro, mas a casa ia andar, eu não fazia falta. Então, faltava isso, né, cara? Perde-se a intimidade, com a perda da intimidade ali entre as pessoas, a pessoa, o cara, ou a pessoa que seja que for, ela já não se sente mais e ela vai procurar um lugar que a acolha. Então, a gente vê hoje, então, que a gente tem falhado nesse ato de estabelecer essa ligação, essa união, esse vínculo. Olha que coisa interessante. Estabelecer uma ligação, né? Uma aliança. Tem um livro, Relacionamentos de Aliança, muito interessante, que fala que uma aliança é algo necessário para que um relacionamento aconteça bem. Né? É como se fosse um pacto, um compromisso assumido. O que é ser da família? É só ter nascido da mesma pessoa, ter o mesmo sangue? Se for só isso, não tem aliança, não tem ligação. Não é só ter, não é ter o mesmo sangue. E aí vai dos pais, vai dos adultos, desde criança, estabelecerem esse vínculo. Porque nós somos, boa parte, o que nós aprendemos. Nós aprendemos 80% daquilo que vimos. A nossa aprendizagem na infância, 80% dela é através da observação. A gente observa, a mente registra. É assim que funciona, segundo pesquisa do Bandura. Então, se o que eu vejo é o que a minha mente registra, e eu vou reproduzir, então cabe a nós, como pais, criar um modelo que imprima na mente dos nossos filhos esse tipo de ligação e relacionamento. Porque se ele cresce, ele não vai aprender sozinho. Isso não acontece simplesmente porque nasceu na mesma casa. Acontece porque isso foi plantado, foi alimentado, foi desenvolvido, até que ele sozinho exerça e exercite isso. Então, para que essa ligação aconteça, primeiro, o esposo e a esposa têm que estar ligados. E essa ligação tem que ser visível para o filho. O esposo e a esposa têm que estar ligados ao filho e alimentando essa ligação afetiva, essa ligação de compromisso. Somos parte de algo importante, somos importantes um para o outro. Reconhecemos um ao outro como importantes. As pessoas mais importantes da nossa convivência, no todo, é a nossa família. Se a gente passa isso, esse vínculo se estabelece, essa ligação se estabelece, vai só se fortalecendo. Mas se não, o que vai ser reproduzido é o que foi visto. E se isso falha, chega uma época da vida, e a adolescência é essa época, onde a gente vai buscar o reconhecimento, a independência, a autonomia, a identidade. Fora. Na adolescência se envolve identidade, independência, autonomia. E tudo isso buscando reconhecimento. Se falhou em casa, eu vou buscar isso no meu grupo social. Pode ser o grupo da escola, pode ser o grupo da rua, pode ser o grupo do bairro, que não é um grupo bom, mas eu vou me identificar com alguém, eu vou fazer parte de algo, eu vou me sentir, eu vou reproduzir algo. Então vale a pena a gente investir para que seja reproduzido a partir do modelo que a gente estabeleça. Porque ele vai buscar um modelo, não tem jeito. A identidade é forjada no modelo. Que modelo eu sou para o meu filho como pai? Para que ele queira imitar no que diz respeito a se ligar na família, se ligar e compartilhar a vida. Se eu sou um modelo que trabalho e penso, eu estou suprindo a minha família. De certa forma eu estou, mas materialmente. Mas de tempo, de atenção, de carinho, de conversa, de sorriso, de momentos para serem lembrados, estou suprindo? Não. Eu só trabalho, porque eu não quero que ele passe necessidade. Mas eu estou criando necessidades maiores. E esse buraco, essa falta dessa ligação que parte daqui, e depois vem de lá também.
mas tem que partir de quem é adulto, de quem é consciente, para formar, para estabelecer esse elo, esse vínculo, essa aliança de amor, não só uma aliança de sangue. Ah, somos do mesmo sangue, e daí? Qual a importância que eu tenho? Nenhuma. O quanto eu sou participante? Não sou, só cobro. Eu só cobro, eu só brigo, eu só estabeleço limites. Eu não sou amigo, eu não sou parceiro, eu não estou junto, eu só cobro. E se tornou uma relação quase patrão-empregado. Então, acho que o segredo todo disso, para que a casa não seja só o lugar onde a gente vai para comer, vai para dormir, mas não tem conversa, não tem apoio, não tem carinho, não tem amizade, não tem vida. Por quê? Isso é a consequência. Qual é a causa? A causa é a falta dessa base, desse alicerce, desse tempo construído, dessa consciência de amizade com limites, desse respeito, dessa interação, dessa história que a gente construiu junto e agora vai continuar sendo escrita sozinho quando ele tem condições. Eu acho que boa parte dessa casa-albergue, dessa casa-dormitório, está nisso. E vou mais além, Hernani. Muitos casais estão tendo uma casa-albergue também. Esticam o dia até onde dá, passar o mínimo de tempo em casa. Chegam, conversam o trivial, comem e vão dormir. E não há essa interação, não há essa alegria de estar junto, não há essa troca. Não há nada disso. Se tornou albergue também para a mulher, para o marido. Eu acho que é por aí. Tá, eu poderia então dizer que nessa ligação ou conexão do lar e dos pais, isso vai reverberar nos filhos, está faltando honestidade, verdade e cumplicidade nos ensinamentos, mais do que isso, na vivência dos valores que são falados? Eu acho que está faltando primeiro, Hernani, proximidade. Porque se eu não sou próximo de você, eu não vou ser honesto nem desonesto, não vou ser nada. Eu não vou me abrir, porque honestidade está relacionado a se abrir, a se permitir ver por dentro. Se eu estou fechado para você, você não vai ver por dentro. Então, essa proximidade, esse andar junto, essa significação de um na vida do outro. Eu sou o pai, tá? Eu tenho que me fazer importante na vida do meu filho. Mas eu sou o pai, eu tenho que mostrar para o meu filho que ele é importante para mim. Como? Qual a alegria que eu tenho de ter um filho? Qual a importância dele em eu compartilhar com ele uma conquista? Qual a importância que eu tenho de compartilhar com ele momentos agradáveis das nossas afinidades? Um exemplo bem prático. Gostamos de futebol. Então, o parar para ver um jogo do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, da Champions League, com ele, conversando, gritando, vibrando, né? Qual a importância que tem de eu passar um tempo com ele, procurar me inteirar, falando das contratações, dos resultados, e desenvolver essa proximidade. Puxa, a gente tem alguma coisa em comum. Então, é uma coisa que me alegra e te alegra. Então, é descer no nível para estar junto. Então, eu vou ser importante para ele e mostrar mais para ele que ele é importante para mim. Como eu vou mostrar que ele é importante para mim? Fazendo coisas com ele, participando da vida dele, do mundo dele. E aí essa proximidade vai dar o cenário, a base, para ter honestidade, para ter o resto. Porque se não tem proximidade, como é que vai ter honestidade? Eu sou teu filho, não sou próximo de você. Eu não vou ser honesto, não vou ser desonesto, não vou ser nada contigo, eu vou me fechar para você. E o que vier daí, eu estou fechado, eu não quero compartilhar. Você não faz parte do meu círculo mais íntimo de relacionamentos. O meu círculo está lá fora. Então, acho que falta honestidade, falta um montão de coisa, falta. Mas por quê? Eu acho que a primeira coisa que tem faltado é essa proximidade, é essa relação agradável, é o prazer de estar junto, é o ter coisas em comum. Porque o pai se bota numa posição de que ele sabe tudo e quer orientar o filho para o filho não sei quem ele é. Pô, mas para ele ser quem ele é, ele teve que passar por aquilo.
Então, por que não compartilhar as derrotas também? E por que não compartilhar a vida comum? Conversar besteira. A gente só quer falar de coisa séria, porque a gente é pai, só coisa séria. Pô, é um saco isso, para o adolescente, para criança, pô, é chato pra caramba. Para mim é chato, eu tenho amigos chato pra caramba, que só sabe conversar de coisa séria como se fosse o dono da verdade. Você conhece gente chato? Pô, eu sou chato, pô. Eu fico numa luta danada, porque o que acontece? Eu sou do órgão repressor, né? Tu sabe disso. O agente socioeducativo que precisa ficar lá. E aí, às vezes, eu vejo que em muitos casos, na maioria das vezes, faltou essa intimidade, faltou essa proximidade. E às vezes eu me pego longe. Já me peguei longe, já, graças a Deus já me percebi longe, e agora estou chegando mais, estou chegando bem mais. Aqui em casa agora a gente botou para ver desenhos bíblicos, né? Porque aí eles vão aprendendo, vão vendo, e quando forem ler, vai só trazer a memória. Legal. Isso. E aí a importância é o seguinte, dos pais saírem do pedestal, e aí eu estou falando e entender que ele precisa vir para o outro patamar, para um outro patamar, sair daquele patamar que eu acho que seria o patamar elevado e vir ao outro patamar, valorizar esse outro patamar e voltar a ser criança. Acho que se os pais voltarem a ser crianças, vai ajudar, mas não é fácil, aí estou falando meu irmão. É complicado pra caramba. Se vira cara. no Mas eu tô 30, meu amigo. eu tenho que pular pra lá e pra cá. Por que eu tô. Posso Vontade. fazer só uma pontuação aqui? Sabe onde a gente se enrola? E eu acho que muitos pais e muitas pessoas se enrolam? É nos papéis. Tem uma teoria na psicologia chamada teoria dos papéis. Vamos entender como é que funciona para depois aplicar. Você está no trabalho. Então você está no papel de profissional. Depois você volta para casa, aí você está no papel de esposo. Mas aí você tem filhos, você está no papel de pai. E aí você vai para o teu grupo social, você está no papel de amigo. Você que é músico, vai lá para a tua igreja tocar o teu baixo. Você está agora no papel de músico, de alguém participante de alguma outra coisa. E aí você, enfim... A nossa vida tem vários papéis que a gente desempenha. O problema é quando a gente está num cenário desempenhando outro papel. E quando fala de papéis, não é fingimento não, é porque cada papel, por exemplo, hoje eu estou aqui conversando contigo, meu papel aqui, qual é hoje? Um papel de psicólogo. A gente está conversando e eu estou citando teorias da psicologia. Citei a teoria do vínculo, citei a teoria de modelação do Bandura, estou citando a teoria de papéis. Eu estou conversando informalmente, mas usando as ferramentas da psicologia para dar um entendimento melhor a essa questão do relacionamento familiar. Joia, é um papel. Aí eu acabei de conversar contigo, eu vou desligar aqui o equipamento e eu estou aqui em casa. E eu vou estar com as minhas filhas que estão na sala vendo alguma coisa lá. O papel muda. Eu não sou o psicólogo, eu sou o pai. Aí eu vou dormir, estou com a minha esposa. Se eu ficar com o papel de pai com a minha esposa, vai dar problema. Ela não é minha filha, graças a Deus. E aí é o papel de esposo. A gente vai conversar outros assuntos, a gente vai ter outro tipo de carinho. E aí amanhã eu acordo e vou trabalhar. Aí o papel de profissional. E aí eu tenho um relacionamento com amizades. Amanhã eu vou estar conversando com amigo. É o papel de amigo. O cenário define o papel. Às vezes, o nosso problema é que a gente está tão intenso naquele papel que a gente vai para outro cenário e continua no mesmo papel, usando o que você falou. Você trabalha no sistema socioeducativo. Sistema socioeducativo, para quem não conhece, é uma cadeia de menores. Cadeia com grade, onde não tem nome, eles têm números, eles são chamados pelo número, eles são tratados com rigor, porque eles são infratores, são bandidos, a maioria é bandido, né? Coitadinho, é uma criança, não é bandido, que mata. Muitos deles são assassinos, são pessoas do tráfico, são pessoas complicadíssimas, embora tenham pouca idade. Isso não significa que a gente não vai tentar resgatar a essência da infância e da adolescência que está ali, para transformar num homem de bem.
mas o que está ali está complicado. Se você for mole, bagunça. Tem que ter firmeza. Não tem jeito. Então, no sistema socioeducativo, você é o agente, e se você não for firme, humanizado, mas firme. Olha o equilíbrio aí. Agora, se você vem para casa e trata o teu filho como se fosse um infrator, já era. Esmagou essa plantinha, ele não é infrator. E detalhe, não é o agente, não é o funcionário, não, sim senhor funcionário, não é o funcionário, agora é o pai. E o pai, como que é o papel de pai? Então não tem nada de agente em casa, risca, papo, papo, riscou. Agora em casa é o pai, como que é ser pai? E detalhe, pai de filho de que idade? Qual a idade do meu filho? Qual a idade da minha filha? Eu tenho que aprender como que funciona essa idade. Vou lá no livrinho ou vou lá na internet, Psicologia do Desenvolvimento, características emocionais e psicológicas dessa faixa etária. Vou aprender e como que eu posso agir de uma maneira como um pai para essa faixa etária. Então a confusão está aí. A gente está num papel, você vê quantos pastores que eu atendo no consultório têm problemas sérios com os filhos. Quantos filhos de pastores com problemas sérios? Por quê? Porque o cara está num cenário, na igreja ele é o agente da moral e dos valores. Está ali ensinando, está ali organizando, está ali estabelecendo, está ali... Aí ele vai para casa. E ele continua sendo o pastor. Em casa ele não é o pastor. Em casa é outro papel. O papel é o pai, o esposo. Às vezes esse cara se torna um chato demais, porque ele não sabe ser amigo. Eu tenho vários amigos. Vem conversar, o camarada só sabe, ele não sabe conversar, ele sabe pregar. Falei, irmão, para, vamos conversar com a gente, normal, muda o teu vocabulário, seja normal, esqueceu como é ser gente. Você está no papel pastor, num ambiente social de bate-papo. A gente está dando risada, falando bobeira. Está querendo dar sermão, tu é chato pra caramba, para. Não quero conversar com o pastor. Se tu vai ser pastor, vai embora. Aqui é uma reunião de amigos. Porque qualquer papel que você bote no cenário errado, ele fica inadequado e causa prejuízo. Então, Hernani, fechando isso aqui, onde está uma das falhas que fazem a proximidade diminuir, e essa proximidade diminuindo gera essa falta de conexão, essa falta de ligação, e aí a família não é família, e já que a família não é família, a casa não é lar, a casa é alojamento. Eu acho que uma das causas é a gente aprender a teoria dos papéis e pensar em que cenário estou. Nesse cenário, qual é o papel que eu exerço? Para exercer bem esse papel. E aí eu vou ter o resultado desse papel. Não sei se a galera que está interagindo aí, que está com a gente aí, está entendendo. Se não tiver, pode mandar pergunta, pode falar alguma coisa aí que o Hernani vai levantar a bola. Se você entender isso, isso serve para qualquer pessoa. Aonde você está, qual é o teu papel? Exerce bem esse papel. Se o funcionário, se o agente, se o policial carcerário vier para casa, você vai ter em casa infratores e não entes relacionais. Você não vai ter uma esposa, vai ter uma infratora. Você não vai ter um filho, você vai ter um menor infrator. A rigidez com ele, a cobrança vai ser que você faz com os infratores. Caramba, eu vou cobrar do meu filho que eu cobro de infrator? Não posso. Meu filho é outra coisa. Olha a idade, como é que funciona com essa idade. Então a gente tem que ajustar os papéis aos cenários. Aí a gente fica mais fácil de agir. Agora fala você o que tu acha disso. Eu achei interessante, numa das suas falas, assim, me chamou muita atenção, assim, vai procurar conhecimento. Por exemplo, o João tem 9 anos, estou tendo que me adaptar e procurar, preciso entender ele, que os erros que ele comete, eu estou ali para orientar, corrigir. Por exemplo, hoje ele cometeu um erro na escola. Aí, como eu já tinha explicado a ele, se acontecesse, qual seriam as penalidades pelo que ele fez. E aí eu falei para ele assim, como eu joguei limpo com você e te expliquei sobre as regras, agora que você está orientado, você vai colher os louros disso. Ou seja, você vai passar, vai sofrer as consequências do seu erro. As consequências do seu erro. Para você entender que papai não vai passar a mão na sua cabeça, ele vai te orientar, e se precisar tomar uma chinelada, vai tomar, e vai
passar e sofrer as consequências, para que ele entenda que na sociedade, é o que eu falei para ele hoje, nós vivemos sobre regras e precisamos respeitar essas regras para que tudo aconteça, corra bem. No caso dos adolescentes infratores lá, eles deixaram de respeitar regras, por isso estão lá. Mas uma coisa que me chama muita atenção lá é fazendo link com a fala que você falou. Não tinha pai. Na plenitude da palavra não tinha pai. Não tinha pai porque o pai está preso, não tinha pai porque o pai era ausente, e não tinha pai porque não tinha intimidade. E aí, na fala disso, eu já vou deixar a definição de albergue, que é local onde são recolhidas pessoas que requerem cuidados ou em situação de carência. E para jogar aí para sua fala, a diferença entre lar e albergue. O albergue recolhe, o lar acolhe. E aí o que você pode, a partir disso, passar para a gente de ensinamento? Bom, tem gente que tem uma excelente casa, né? A pessoa que tem uma condição financeira boa, mas não tem lar. O que é o lar? É esse ambiente afetuoso, de relações afetivas, de ligações que acontecem dentro da casa. Se o albergue é um alojamento, toda casa que não tem o lar estabelecido, essas ligações estabelecidas, ela pode se tornar um albergue. Outra coisa, no albergue você só tem uma figura, a figura de pessoas que são iguais a você. Estão cada um por si, individuais, olhando para a sua necessidade. No lar, nós temos papéis e nós temos figuras bem estabelecidas. Quais são as figuras de um lar? A figura do pai, ou onde não tem pai, a figura da autoridade que vai estar com a mãe, mas tem uma figura de autoridade. Mas vamos pensar num lar tradicional, que tem pai, mãe e filhos. Então o pai é a figura da lei, o pai é a figura da autoridade, mas o pai também é figura de proteção, o pai também é figura de cuidado, o pai também é figura de amizade, o pai também é uma figura de autenticação. Eu quero mostrar para o meu pai, vou mostrar para o meu pai, eu quero que o papai saiba, eu quero que o papai veja. Então, tudo isso está relacionado à figura do pai. Qual é a figura da mãe? A mãe é uma figura de proximidade. A mãe é uma figura de carinho. A mãe é uma figura de consolo. A mãe é uma figura de ensino. A mãe é uma figura... Então, todas essas atribuições tem uma pessoa que tem essa figura. Então, tem o papai e tem a mamãe. O pai e a mãe são uma figura entre eles, é o casal, de parceria, de respeito, de amor, que gera para o filho essa segurança. O filho, os irmãos, são figuras de parceria, de compartilhamento de coisas, de caminhada junto. Enfim, num lar você tem papéis definidos. Num lar você tem aquelas ligações estabelecidas. Num lar você tem, nesses papéis, você tem responsabilidades atribuídas para cada papel. No albergue não. Eu estou recolhido, estou carente, me acolheram. Mas no lar tem que ter. Você vê uma coisa interessante? Deus se apresenta como família. Então você vê, Deus existe como uma família. Você vê que a família não começa com Adão e Eva, começa antes. Você vê a figura do pai, você vê a figura do filho, e você vê a figura de Espírito Santo pairando sobre as águas, chocando. Ele vai estar gerando ali a criação. Você vê que a relação de Deus com ele mesmo é uma relação de família. Todas as atribuições do Espírito Santo são de uma mãe. Consola, ensina, acompanha, faz lembrar.
gera. Todas as atribuições do pai estão ali na figura paterna. Ele protege, ele é a figura da lei, da autoridade, do cuidado, mas ele é amigo, ele vem para relacionamentos de amizade, ele é admirado. E a figura do filho está estabelecida. Qual o papel do filho? Obedecer ao pai. O papel da mãe? Engrandecer o filho. Os papéis estão todos definidos e cada um tem a sua função. Quando na casa as pessoas não têm função, a gente está caminhando para o lar virar albergue. Porque no albergue não tem função. Então na casa, as pessoas têm que ter responsabilidades e funções para ser um lar. As figuras, a figura do pai, a figura da mãe, a figura dos filhos, tem que estar definida. Os papéis têm que ser vividos plenamente. Os relacionamentos e os sentimentos têm que estar presentes. Aí virou lar. Virou lar. Porque se não tem essas figuras bem claras, se não tem essas responsabilidades e atribuições sendo cumpridas, se não tem esses papéis sendo vividos, se não tem essa ligação entre as pessoas, virou alojamento. Pode ser um alojamento de luxo, mas é um alojamento. Virou albergue. O pastor Isaías está mandando um abraço aí, está com saudade das suas palavras, ele está falando aqui. E assim... Um beijo, Isaías, um beijo, meu amigo. Numa das minhas pesquisas aqui, sobre casa, família, lar, aí eu peguei uma fala em que fala assim, do lar, né? Acolhimento é sua base principal, onde sempre se é bem-vindo, onde se é membro e super importante, fundamental. E aí a outra além disso fala que o lar é um refúgio para quem encontra-se abatido naquele momento, que é o lugar de proteção e acolhimento que falou. E como eu falei na semana passada, a definição de lugar mais seguro do universo. Tudo isso aqui lugar mais seguro do universo. Tá. E aí fala assim, o lar melhora ainda mais quando ele é dividido e compartilhado com outras pessoas. E aí, no caso, aquelas pessoas que precisam de esse acolhimento, que é a função fundamental dele. E aí a minha pergunta quando eu te faço essa pergunta, eu me coloco dentro do objetivo dessa pergunta. O meu lar, do Hernani, ele tem sido esse lugar de acolhida que as pessoas gostam. Por exemplo, se você vier na minha casa, quando você entrar aqui, o ambiente vai ser acolhedor? Você vai chegar e vai sentir alguma coisa que faça com que você queira ficar? Se ia ficar meia hora, fica 40 minutos, quando vê bater uma hora. Se isso não está acontecendo nos nossos lares, a gente não consegue replicar através dos nossos filhos ou de nós mesmos para a sociedade que está à nossa volta. Ok quanto a esse pensamento? Uhum. Tá cortando, Ana. Repete a última frase que congelou aí você. Tá. Numa das pesquisas que eu fiz, alguém fala assim, que o lar melhora ainda mais quando essa essência que é dividida ou compartilhada com outras pessoas. E aí, vamos lá, eu me coloco... Só um parênteses, um parêntesezinho. Só um parêntesezinho. Se eu compartilho com outras pessoas, isso vai melhorar o meu lar ou vai melhorar o lar da outra pessoa? A ideia é melhorar o lar da outra pessoa, na minha concepção. Então, o meu não depende da outra pessoa. O meu lar não depende de eu compartilhar contigo. O meu lar depende de eu viver esses fundamentos que vão fazer da minha casa ter um lar e um lar saudável. É eu viver isso com minha esposa, com os meus filhos, esses valores, compartilharmos, vivermos isso, eles absorverem, eles viverem isso, a gente começa entre a gente. E isso faz o meu lar ficar legal. Quando eu compartilho isso com mais alguém, então isso tem uma utilidade boa. Mas não melhora o meu lar, eu acho. Melhora o lar do outro.
Por exemplo, aqui em casa a gente recebe bem pouca visita. A gente tem um pitbull no quintal, que é da família, e isso parece que não anima muito gente de querer vir aqui conversar. E ele é imprendível, ele é membro da família, ele fica solto o tempo todo. Um pitbull tigrado, acho que é o que mais parece comigo aqui em casa. Então, as pessoas que furtivamente vêm, não vêm, então vêm bem pouco aqui em casa. Como aqui está todo mundo sempre, a esposa dando aula, eu, nos horários de atividade, eu estou sempre produzindo. Eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra fora. Os tempinhos que eu tenho em casa, eu não divido com ninguém, não. Aí é para eu dividir com a minha família. Então, como a gente tem pouco tempo livre, pouco tempo livre, pouco eu divido com os outros. Eu vou investir aqui para ficar bom. Porque esse pouquinho tempo que eu tenho, compartilhar com o outro, vai faltar para nós. E aí, esse tempinho que eu tenho aqui, e que a gente vive aqui, é bom pra caramba. Mesmo sem dividir com os outros. Se alguém for compartilhar do nosso lar, vai ser beneficiado. Mas o fato de a gente compartilhar não piora nem melhora. Eu acho que a pior e melhora está em que cada membro dessa família faz isso que a gente falou. Trabalha, luta para se manter ligado. Cada um vai exercer a sua função, o seu papel. Vamos todos viver pelos mesmos valores. Vamos todos tentar cumprir nossas funções. E isso gera esse ambiente agradável, esse ambiente alegre. Agora, um negócio interessante, Hernani. Se esse ambiente está bom aqui, aonde a gente estiver, ele vai se replicar. No nosso grupo social, que a gente está sempre junto, isso se replica. Isso é perceptível. Se é ruim em casa, vai ser perceptível lá. Se eu tenho um mau relacionamento com meus filhos, eles não vão se aproximar de mim lá no meu grupo social. Eles não vão interagir comigo no grupo social. Eu posso falar a maior gracinha do mundo que por parte deles não vai ter risada. Eu posso estar sofrendo que eles não vão compartilhar do meu sofrimento. Vão ser pessoas indiferentes. Então isso eu acho que, sobre isso que você leu, eu acho que um lar bem estabelecido gera influência nos amigos. É um exemplo a ser buscado, a gente consegue compartilhar princípios, valores, e vamos compartilhando, vai melhorando, e melhorando o lar dos outros, melhora a sociedade. Joia. Mas eu acho que se esse lar está saudável, ele se reflete do lado de fora, quando esse lar está fora da casa. Então, a gente vai estar lá fora, na igreja, no clube, em qualquer lugar, e vai ter algo que liga, vai ter o a ver. Eu acho que vai ter aquela cumplicidade no olhar, vai ter aquela cumplicidade, aquele prazer em estar junto, em continuar junto. Então, só ver como é que estão lá, é ver como esse pessoal se comporta quando num grupo social maior. Quando lá está bem, isso vai ser refletido. As pessoas vão estar sempre buscando estar próximas, ou quando estiverem próximas vão estar com afeto, vão estar com... Você percebe que tem alguma coisa a mais. E quando está mal, você percebe que falta aquela coisa. Não tem vínculo. Parecem estranhos. Não sei se isso responde ao que você falou. Sim, sim. Não, quando eu falo o que me chamou a atenção essa parte do melhora ainda mais quando dividido e compartilhado, eu puxo para o melhor ainda mais, fortalece ainda mais os ensinamentos do meu lar. Veja bem, a gente aqui prega de ser atento ao próximo para ver se alguma necessidade, aquele olhar de pastor, de zeloso, cuidadoso. Então, nessa fala, eu puxei para o outro lado, do melhora não lá o cara que foi beneficiado por ter vindo aqui e visto experimentado esse ambiente. Reforça mais as lições que a gente aprende com isso. Entendeu? Eu fui para esse lado. E aí, com isso, quando os meus integrantes, os integrantes do meu lar, veem isso fortalece ainda mais que assim, pô, estamos no caminho certo. Tá, se estamos no caminho certo, vamos cada vez mais
nos melhorar, nos aprimorar, para que a gente possa desempenhar essa função cada vez melhor. Uma coisa legal que você falou aí, Hernani, que eu acho que é outra coisa que a gente precisa, né? Você estava falando sobre entender os papéis, é uma coisa importante. Segundo, buscar proximidade, né? A gente já conversou aqui, eu acho que é uma coisa importante buscar essa proximidade para ter esse contexto. Pensar, eu estou em casa, eu sou pai, eu sou esposo, eu não sou profissional, eu não sou sei lá quem, sei qual o papel que esteja. Eu acho que é importante restaurar essas figuras, a figura do pai, a figura da mãe, a figura do filho, a figura do irmão. Restaurar essas figuras. Agora, uma outra coisa que eu acho importante é entender que mudança de comportamento é processo. Todo comportamento, ele é uma aprendizagem. Tem pessoas que dizem, não, eu sou assim. Não, eu me tornei assim. Por quê? Quando eu nasci eu não era assim. Um comportamento, ele é aprendido. Segundo um teórico da psicologia, chamado Thorndike F. Skinner, ele fala que o comportamento que é confirmado, que é fortalecido, ele vai crescendo e se mantendo. Todo comportamento reforçado se mantém. Todo comportamento que não é reforçado, que não é alimentado, ele diminui e some, ele se extingue. É o condicionamento operante isso. Então, você vê, tem comportamento que não é o melhor. A gente percebe que tem algumas coisas acontecendo na nossa casa, na nossa família, que não é o melhor, e esses comportamentos afastam as pessoas. Então, o comportamento tem que mudar. Mudança de comportamento é processo. Não é assim, rápido. Eu sei onde eu quero chegar, entendi como fazer, e eu vou fazendo, até ver a mudança acontecer. Outra coisa, alguns valores se plantaram na minha cabeça, e eu tenho aquilo como sendo certo. E eu quero que funcione assim. Eu posso entender aquilo ali. Não, mas eu penso desse jeito, então não mudo de ideia. Então eu sou um deficiente mental que não muda de ideia. Há um ditado chinês que fala assim, não tenho vergonha de mudar de ideia, porque não tenho vergonha de pensar. Todo mundo que pensa tem que mudar de ideia. Cada vez as ideias vão se aperfeiçoando. Valores são eternos, mas ideias, modos de fazer, mudam. Então, quantas coisas estão na nossa cabeça que precisam ser ressignificadas? A gente precisa atualizar esse programinha. Eu aprendi assim, está assim, mas hoje eu preciso atualizar esse programa. Então, vamos lá. Como que eu posso fazer? Eu não sei, vou procurar ajuda. Eu vou ler. Está na palma da mão hoje, está no celular. É só buscar o assunto, a gente lê muita coisa boa. YouTube tem muita coisa boa. Conversando com pessoas da área. Mas eu preciso atualizar a minha cabeça e ressignificar alguns valores para que eu possa estar não só agindo diferente, mas pensando diferente. De maneira que a gente estava falando. Eu ajo assim com meu filho. Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha. Ele tem quantos anos? Como é que funciona a cabeça dele em termos de sentimentos, de pensamento? E qual a orientação dos técnicos, aí, dos profissionais? Como se age com essa situação? E com essa outra situação, qual a sugestão que é dada? Se for comportamental, a gente pega uma super nani aí e tem um montão de sugestões. E tem um montão de gente como ela, com blogs, com canais, dando sugestões. Opa, vou ter um montão de ferramentas para agir com o de 9 anos, dando esse tipo de problema. Ah, minha filha tem 15. Então, com 15 anos, como é que funciona a coisa? Quais são as necessidades e as dificuldades? Que defeito ela está dando esse? Como agir com uma moça de 15 anos dando esse tipo de defeito? Vou buscar. Então, olha só, estou mudando minha maneira de pensar, estou ressignificando valores ou estou mudando meu comportamento. E se eu estou mudando meu comportamento, como eu fazia, não está dando certo. Então eu tenho que fazer assim, do outro jeito, já entendi. Então eu não vou alimentar aquele antigo, não vou mais agir assim, e vou começar a agir da outra maneira, contra a minha vontade. Por decisão, não é por desejo não, por decisão. Eu vou agindo assim. Vou construindo um novo comportamento e o antigo some, se extingue, e o novo toma o lugar, o melhor.
Isso tudo está onde, Hernani? Processo. Qualquer mudança é processo, negócio que a gente quer plantar e colher no mesmo dia. Tem que preparar a terra, tem que adubar, depois planta, depois tem que regar, depois tem que ficar limpando, continuar regando, depois tem que cercar, depois tem que esperar crescer, para depois colher fruto. Aí a gente pensa em algumas coisas que a gente quer colher na nossa família, nesse processo de transformar a casa, né, em lar e não em albergue, mas a gente não sabe o que fazer e a gente não tem paciência para se submeter ao processo. A gente quer a mudança do outro só porque eu falei. Quem diz que eu falo e o outro muda? Não existe isso, isso é mágica. Essa fala é parte de um processo, vou ter que falar mais várias vezes e talvez de maneiras diferentes. Junto com essa fala vai ter que vir tais atitudes e a gente vai trabalhando, trabalhando até chegar no resultado. É processo. Então, para transformar-se a casa, para vocês que estão aí conectados com a gente, para quem vai ver depois. Se a tua casa se tornou um albergue, se o teu lar não é um lugar de convivência e valores, mas se transformou só num alojamento onde se come e se dorme, e você quer que isso mude, você vai ter que aprender que é um processo. Demora, fazendo a coisa certa sem ver resultado. Vai continuando a fazer, vai fazendo, e aos poucos os resultados vão vindo. Aos poucos os resultados vão vindo. Então tudo que a gente começou até agora vai dar resultado. Mas o resultado vai vir por meio de um processo. Vou estabelecer os papéis por meio de um processo. Vou ver qual papel que eu vou fazer aqui. Vou aprender a desenvolver esse papel por meio de um processo. Vou estabelecer essas ligações. Como? Pelas afinidades, por meio de um processo. As figuras vão ser restauradas por meio de um processo. Tudo vai acontecer, mas é um processo. Não muda de uma hora para outra. Porque não estragou de uma hora para outra, a gente que não percebeu. Mas foi um processo de estragar. Agora é um processo de restaurar. É por aí. E nesse processo de restauração, então a gente poderia trabalhar a ideia de que perseverança seria uma das palavras-chave? Sim. Com certeza. E perseverança é colocar força a mais naquilo que se está fazendo mediante a dificuldade que gera. Então, estou fazendo, gerou dificuldade, vou botar mais força. Eu não vou desistir, até que eu veja o resultado acontecer. Tá, numa sociedade em que nós vimos que a família, aos poucos, ela foi o projeto original familiar, né? E aí, falando, não é uma totalidade, lógico, mas em que pequenas rupturas foram entrando na essência familiar e, como você falou, não foi de uma hora para outra, isso se perdeu e hoje, e aí eu vou trazer para o sistema socioeducativo, eu encontro um lar muito danificado. Lar não, uma casa muito danificada e às vezes eu não encontro nem uma casa, nem um albergue, eu encontro só, como é que eu vou te falar, alguma coisa abaixo disso. Um local. Em que o João falou assim, um local. Meteu aqui, um local, gostei da definição dele, um local. Um esconderijo. E aí, o que você pode, a gente está sempre trabalhando que esse espaço é para orientação, para você que vai ver depois, ou está com a gente agora, buscar conhecimento, como a gente, não seria um passo a passo, mas assim, pequenos direcionamentos para que a gente pudesse ajudar no resgate, no processo de iniciação de um processo de restauração, o que dá para a gente fazer, ou o que dá pra, com os argumentos, os conhecimentos da psicologia, para pegar essa situação hoje, que a gente vê no sistema socioeducativo, então, muito danificado. Aí entra aquela situação de que nós temos cada vez mais jovens entrando na vida sexual ativa, crianças. Você conhece a comunidade cada vez mais cedo, e aí eu tenho crianças que tinham que romperam com a fase da criança
iniciaram a vida sexual e agora têm mais uma responsabilidade sem ter capacidade para isso. Cara, nesse furdunço todo, e o nosso projeto, a ideia é estabelecer e colocar parâmetros ou informações para a gente tentar resgatar isso. O que fazer? Bom, Hernani, essa discussão é muito legal e acontece muito a nível pedagógico, que transferem para a escola o que deveria ser a responsabilidade da família. Ou seja, tá, o meu filho educa para mim, planta os valores para mim. E a família deveria ter essa responsabilidade. É o papel da família. Mas e quando essa família já foi tão corroída, a corrosão acabou com essa estrutura familiar. Não existe mais a estrutura familiar, que é o caso de muito menino do sistema socioeducativo. Ele mora numa comunidade onde a família dele é resultado da corrosão de uma outra, e não existe família. Existe alguém que botou no mundo, existe um lugar onde ele come, não existe. As figuras familiares não existem, as responsabilidades e atribuições familiares não existem, o sentimento que une a família, esse afeto, essa aliança, não existe. O modelo para ele poder enxergar e reproduzir é o pior possível, então não existe. Essa disposição em fazer esse processo funcionar não existe. E por isso, por não existir, ele foi deformado. Foi deformado por quem? Por família social. Talvez pela família do tráfico. Porque a família do tráfico é muito bem definida. Você sabe quem é o patrão, você sabe quem é o gerente, você tem leis muito claras, são as leis do morro. Se quebrar a lei, tem punições muito claras, dependendo do que seja, você toma um tiro na mão, dependendo do que seja, você toma uma surra, dependendo do que seja, você morre. Se for a segunda vez, morre. Tem um tribunal do crime. As regras são muito claras, as atribuições são muito claras, as figuras são muito claras, é uma família. E ele se sente incluído, aceito e reconhecido, porque é dado para ele um radinho, para meninos é um radinho, radinho é uma pistola. E ele vai ficar na comunicação falando. Atenção Maracanã, atenção Maracanã, os vermes estão entrando no Maracanã, os vermes estão entrando aqui. Ele é reconhecido, ele é valorizado, confiam nele. Tudo que uma família tinha que fazer, muitas das coisas lá no tráfico vai ser feito. E ele precisa dessa sensação de segurança. Então, não dá para transferir para a escola, não deveria ser transferido para a igreja. Mas eu vou colocar uma coisa controversa aqui. Se não há a figura da família, que deveria fazer isso, mas não tem, como que a gente vai fazer para lidar com isso? Na tua pergunta está a resposta. Foi criado um modelo fora que o deformou. Nós temos que criar um modelo fora que possa conquistá-lo e transformá-lo. E esse modelo fora vai ser uma família social de valores que seria a religião. A religião deveria ser essa família, que seria um grupo com valores definidos, com papéis também definidos, com um sistema de valores e regras definidos, com pessoas que estão fazendo aquilo e que sirvam de modelo. Agora, se eu fosse aprofundar mais, a religião poderia ajudar. Mas se eu for aprofundar mais, aí seria o evangelho. O evangelho é mais do que religião. Seria um sistema que não depende de uma religião e nem de um prédio, mas é um sistema onde pessoas assumem um estilo de vida, se tratam como família, incluem quem está chegando, compartilham esses valores, cuidam umas das outras, valorizam umas às outras, servem umas às outras, são reconhecidas pela sua habilidade, pelo seu dom. Então, nessa questão do evangelho, é um modelo novo, onde, se ele é um jovem, outros jovens vão estar vivendo coisas legais, muito legais, onde ele vai falar, caramba, está suprindo essa minha necessidade de acolhimento e sinto acolhido. Olha o lar.
está suprindo uma necessidade de aceitação, estou sendo incluído e aceito. As pessoas estão cuidando de mim, estou me sendo amado. Tem regras muito claras. Opa, tem um sistema de lei. Tem a figura da autoridade, é quem ensina, é quem orienta e é quem disciplina. Tem figuras de pares, de irmãos, que se chamam de irmãos. Então, para quem não tem um modelo familiar, ele foi deformado no modelo externo, numa família substituta deformada, a família do tráfico, a família do funk, que fala, olha, tem que transar a novinha, valorizado que a novinha, todo mundo quer transar com a novinha. Então ela vai, ela é reconhecida, ela é empoderada fazendo esse papel da novinha sexual. Então surgiu uma família substituta, que deformou tudo. Então nós precisamos fazer com que a escola, com que a igreja, com que um grupo social seja um modelo substituto, onde pela observação ele vai ser modelado 80%, onde pelas figuras ele vai ser influenciado, ele vai ser vinculado e ele vai ser remodelado. Se não tem a família, temos que criar uma família substituta com modelos sociais alternativos. É o que deveria ser o sistema socioeducativo. É o que deveria ser, que não é, mas deveria ser. Onde as figuras lá seriam figuras de educadores, onde as regras seriam estabelecidas, a estimulação para novos valores seriam colocada, a gratificação por atingir aquilo que está sendo esperado estaria ali, a punição também por quebrar estaria ali, mas o sistema socioeducativo deveria ser um desses modelos, que não é, nós sabemos disso, que não é. Mas ele está aqui fora, então a esperança são esses modelos sociais, onde a igreja entra como um bom modelo, para ele imitar, para ele aprender, para ele ser incluído e para ele ser transformado. Mas existem outros grupos sociais que poderiam fazer isso também. E aí gostei da fala, sim, e que chama muito a responsabilidade nossa. E aí agora eu estou puxando meio para o lado do evangelho, né? Eu preciso verdadeiramente viver aquilo que eu falo. Não vou falar nem aquilo que eu prego, vou falar aquilo que eu falo. Porque as nossas igrejas precisam também recuperar essa essência do zelo, do cuidado, a essência do pastor. Domingo a gente estava conversando com isso lá, eu estava dando uma espiruada lá nos juniores lá, e falando com eles de que, até falei contigo, né, que eu te destituí do cargo de pastor, falei, todos nós somos zelosos. Aí peguei a figura do pastor, aquele que cuida, que zela, que prepara o ambiente, que providencia alimento, a segurança. Aí eu interrompendo lá, eu falei, é a nossa função. Todos nós somos cuidadores, pequenos cristos, aquele que cuidava, que zelava, que não acusava. Então, a gente precisa muito voltar a essa essência de evangelho. A gente perdeu isso. E aí eu só tenho mais 5 minutos. Sim, eu acho que não. Eu acho que o evangelho sempre foi evangelho. E em todo o tempo, desde a época de Jesus até hoje, você vai ter pessoas que estão vivendo a essência e pessoas que não. Vê lá no tempo de Jesus. Tinha um grupão querendo matar ele, inclusive do seu próprio grupo, a pessoa se decepcionou com ele, deixou ele na mão, lá em João capítulo 6, foi todo mundo embora. Ele vira para os dois e falou, quer ir também? Aí Pedro fala, mestre, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, o que a gente fala hoje, que se perdeu a essência, que a igreja hoje, não é hoje, é sempre. Sempre. Sempre vai ter um grupo que vai viver a realidade do evangelho e sempre vai ter um grupo que não vai viver a realidade do evangelho, que vai estar ali pelo benefício próprio, buscando a bênção, buscando o alívio da consciência, porque eu dou um pedacinho para Deus e posso dar o resto para mim durante a semana. Vai ter alguém que está ali, não sabe nem porquê. Vai ter alguém que está ali por causa do amigo. E vai ter um montão que está ali querendo essa essência. Então, eu acho que essa luta hoje é a luta de sempre. É só olhar para a história da igreja. Desde a Bíblia. Aí você vai passar pela Idade Média. Aí você vai passar pela Reforma. E você vai vir, e você vai sempre encontrar as pessoas sérias, porque se não houvesse nesse meio pessoas sérias que vivem a essência, a igreja tinha morrido há muito tempo.
Se a essência tivesse sido perdida, a igreja teria morrido. E ela não morreu. E ela continua gerando gente séria. Olha você preocupado em criar saídas de compartilhar a essência. Você está vivo, significa que a igreja busca essência. Olha eu aqui. E olha um grupão por aí. Então, eu acho que a igreja não perdeu a essência. Eu acho que a igreja só cresceu o número de pessoas. Então, tem mais gente sem essência e tem mais gente com essência. Fica mais visível essa realidade, porque aumentou muito o número de gente na igreja. Mas a igreja verdadeira é composta de gente que abraçou a família espiritual, vive com esses valores e cumpre o seu papel. E aí cada um, quando cuida do outro, está sendo o quê? Irmão. Ser irmão é isso. Cada um está sendo irmão do outro, tendo cuidado, dando apoio, dando atenção, dando carinho, suprindo. Irmão é isso. Então eu penso que a igreja é a mesma. Só ver as cartas do Apocalipse. Caramba, foi escrito lá no primeiro século. Mais ou menos 90 depois de Cristo, 70 a 90 depois de Cristo. Lá no primeiro século. Olha as cartas. É o que a gente está vivendo hoje. Ou seja, a igreja sempre foi a mesma. Nunca perdeu a essência, senão ela teria morrido. Só que como aumentou o número de gente, vai ter muito mais visibilidade o grupo que está vivendo errado. E se a gente quiser olhar, a gente vai ver o grupo que está vivendo certo. E os resultados que estão sendo alcançados por esse grupo. Acho que é por aí. Marinho, eu queria te agradecer de coração, não pode passar de 1 hora, né? Esse bate-papo. Agradecer a todo mundo que veio, Leonardo, Vânia, a todos que já passaram por aqui. Lembrando a galera que, se puder divulgar, é um espaço criado para isso, é um bate-papo, e aí você vem, assiste e colhe o que vai ser necessário para que você possa fazer da sua vida algo melhor. Essa é a ideia, essa é a ideia do projeto. Inicialmente estava muito voltado para o sistema socioeducativo, para a gente mostrar como é que eram os funcionários lá, mas o negócio está descambando para o outro lado. Deixa rolar, meu irmão. A ideia é passar conhecimento, informação. Não somos donos da verdade, somos apenas aqueles que estão buscando conhecimento e não reter conhecimento. É o que tu fala, né? Se o rio retiver a água, não serve para nada. O rio não se alimenta da própria água. A água dele vai alimentar todo um sistema. Então, isso me incomodava se eu estou lá há 20 e poucos anos passando isso, vendo isso, e entendo que é aqui fora, seja na igreja, seja na essência, seja na família, seja na educação, cada vez tentando maximizar nossos projetos, nossas ideias, nossa essência, para que possa contaminar, no bom sentido da palavra contaminar, mais pessoas, para que elas possam replicar isso. Essa é a ideia. Mais uma vez, obrigado. Suas considerações finais. Seja sempre bem-vindo. Vou sempre te perturbar, com certeza. Queria agradecer, Ana, a oportunidade de estar pensando contigo. Acho que esse momento é um momento para a gente refletir, né? Refletir, pensar sobre, provocar a reflexão na cabeça de quem está junto. Porque se você pensar junto e pegar alguma dessas ferramentas para usar na tua vida, muita coisa vai mudar para melhor. E falar sobre isso faz com que eu pense. E vai muita coisa mudando para melhor também aqui no meu ambiente de lar. Um abração que vá longe esse projeto. Obrigado, tamo junto.